Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Gold. Guilherme, vou fazer uma pergunta para você primeiro. Você lavou teu cabelo hoje? Rapaz, eu tenho que lavar todos os dias, né, João? É uma coisa, né, que faz parte da nossa rotina. Assim Ex- como treinar, assim como fazer dieta, né? Exato. Eu Os lavei o cuidados. cabelo hoje e pergunto para você, e aí, você lavou o seu cabelo hoje? Falando de cabelo, realmente é o assunto desse podcast. Nós vamos falar de cabelo, de pele, estética, direcionando não apenas para o público feminino, mas também muito para o público masculino. Ixi, quer voltar do início? Sei lá. Deu ruim, hein? Que- Beleza, o que foi isso? Ah, pegou na ventoinha? Beleza. Ah, Vamos lá, então vou começar de novo, tá, quer Léo? começar de novo? Só pra. Perfeito. Fala pessoal, estamos começando mais um Papo Gold. Gui, vou fazer uma pergunta pra você. Você já Sim. lavou o teu cabelo hoje? Mas é claro, a gente tem que ter os cuidados, né, diários com a pele, com o cabelo, né? Exato. Eu lavei o cabelo hoje e falando sobre o assunto é exatamente o que vai se tratar esse episódio. Saúde capilar, saúde da pele, estética, e não apenas para o público feminino, mas também muitos homens estão se cuidando e eu não sabia disso, E eu Gui. também não sabia, João. Eu estava conversando com ela aqui um pouquinho antes e a gente estava exatamente falando sobre isso, né? Que os homens Exato. são também o grande público dela, né? Inclusive, ela falou que gosta até mais de Sim, cuidar de homens do que de mulheres. A gente vai saber exatamente esse assunto, conversar sobre isso, né? Exato. Então, Gui, nós estamos aqui hoje com a doutora Bárbara Zente. Ela é biomédica especialista em tricologia. E tricologia, fica tranquilo que não é tricô, tricô. tá? É uma especialidade qual ou agora, né, passo a palavra para doutora Bárbara para se apresentar e falar um pouquinho sobre essa área. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com Bem-vinda. vocês e falar um pouquinho sobre isso para trazer conhecimento para mais gente, né? Uhum. Principalmente começando o podcast, você já lavou seu cabelo, porque isso é uma coisa que eu pego muito no pé dos pacientes, que a gente precisa manter uma boa higienização e é uma disciplina, assim como o cuidado com o cabelo, o cuidado com a pele, o cuidado com a saúde, o cuidado com a higiene bucal, enfim, entre outros. Então é uma disciplina que nós temos que ter. E, bom, eu sou biomédica, especialista em estética e tricologia. Então, o meu foco principal é cuidar da parte de saúde capilar dos pacientes. E, como vocês já disseram, né, eu foquei antes no público-alvo masculino, que é o que eu queria muito trabalhar, porque eu sentia que existia uma falta de cuidado com esse público, para a área da estética, principalmente. E quando a gente fala de saúde capilar, é uma questão que entra muito na autoestima do homem. Sim. Sim. Afeta muito, mesmo ele nascendo sabendo já que um dia vai ficar careca, é algo que Uhum. ele evita ao máximo na vida dele. Então, eu sentia que a gente precisava ter um cuidado a mais e um cuidado diferenciado para prevenir essa calvície, essa queda de cabelo. Uhum. Perfeito. Mas, ao longo do tempo, apareceram muitas pacientes mulheres Uhum. buscando esse cuidado com o cabelo por falta de informação, talvez de outros profissionais também, porque a mulher também precisa ter esse cuidado. Sim, Falo que o homem sim. ele nasce sabendo que vai ficar careca um dia, mas a mulher não tá preparada para isso. Exato. Uhum. Então é um ponto que pega muito mais na autoestima da mulher. Sim. E algo que uma vez eu vi você compartilhando, realmente é sobre essa questão que o cabelo é como se fosse a moldura do nosso rosto, pensando como se fosse um quadro, né? E Isso. até dentro desse contexto, né, falando sobre a saúde capilar, que daí envolve a tricologia. O que que é essa especialidade em si, doutora? Porque realmente a importância de quando for buscar, seja um biomédico, um dermatologista, alguém focado na parte estética, para esses cuidados, o porquê tem que buscar realmente uma pessoa que tenha uma especialidade em tricologia. Essa é uma pergunta muito interessante, porque uma vez um paciente me perguntou isso e eu fiquei me questionando. Como que eu vou conseguir explicar para ele de uma forma ética que ele precisa escolher um profissional especialista nisso? Quando você busca um profissional que ele é da área da saúde ou da área da estética e ele acaba fazendo geral, não especialista em capilar, ele vai usar mesclas, ativos
padrão, a receita de bolo, que a gente chama. Então, pode ser que aquilo não seja o suficiente para você. Então, a gente precisa personalizar isso. A gente precisa estudar a fundo como que tá o seu couro cabeludo, associar com a sua rotina, associar com a nutrição, associar com a atividade física, porque tudo isso interfere. Inclusive, hoje o meu primeiro post da manhã foi atividade física e a saúde do cabelo, que é muito benéfico e muitos acham que não. Então, a gente precisa associar tudo isso e ter um conhecimento muito maior do que a receita de bolo na hora de comprar um ativo e aplicar no paciente. Nem todo paciente tem indicação, inclusive, de fazer tratamento em consultório. Isso é uma questão que todo mundo acha, não, eu tenho que fazer a aplicação. Não, dependendo de cada caso, não é necessário. Então, a tricologia, ela é uma ciência que estuda toda a parte de saúde do cabelo, couro cabeludo, e complementa em toda a rotina de vida do paciente também. Perfeito. E eu acho que isso é exatamente importante, porque envolve também, trazendo para nossa área, né, Gui, no contexto, né, de treinamento, nutrição, essas especialidades são extremamente importantes porque há o aprofundamento, né, como se fosse, né, não olhar só apenas para a ponta do iceberg, né? Isso. Então isso é extremamente importante. E você trouxe um ponto que realmente ia ser uma das perguntas, mas você já trouxe realmente falando sobre um post que você fez hoje cedo sobre a saúde capilar e o exercício físico, né? Então, até seria uma pergunta do Guilherme como treinador, mas qual que é esse impacto da atividade física, do exercício físico para a saúde do cabelo? São 2 pontos importantes, na verdade. O exercício físico, que o Guilherme pode falar um pouquinho mais pra gente, ele acaba liberando hormônios que ajudam na qualidade de vida, pele. Então, em geral, melhora a saúde do corpo todo. E tem uma questão importante que eu estava lendo um artigo semana passada sobre exercício físico e ele acaba aumentando um pouco o nível de DHT. Isso, quem faz atividade física intensa, regular, e isso acaba causando mais a miniaturização do fio. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, existem os prós e contras, sim, mas a gente tem muito mais prós na atividade física com a saúde do cabelo. Perfeito, perfeito. E você trouxe um ponto que, antes da gente começar aqui, que eu e o Guilherme ficamos curiosos, realmente é assim, essa questão de você perceber que esses cuidados para a saúde capilar, o homem vem se dedicando até muitas vezes mais do que a mulher. E eu fiquei realmente assim curioso, porque na nossa área, né, Gui, é o contrário, né? Até você, acho que você possa compartilhar a tua experiência, né? Sim. Lidando com o público feminino e lidando com o público Sim. masculino, né? As mulheres elas se preocupam um pouco mais com relação à estética, né? Então, se a gente for colocar os cuidados, né, com cabelo, pele, né, a gente pensa assim, poxa, as mulheres elas gastam mais com isso, se preocupam mais com isso. Os homens eles normalmente são mais tranquilos, né, nesses cuidados, né? Tanto é que é difícil você observar, pelo menos até uns anos atrás, os homens comprando cremes, né, passando produtos. Eu acho que é uma coisa de uns anos para cá. Inclusive, até eu acho que a tua especialidade, eu ia te perguntar isso, é uma especialidade de quanto tempo, assim, é uma especialidade nova? Há quanto tempo, assim, já tem, assim, para esses cuidados, assim? É nova ou já existe há muito tempo já? Cada vez mais tem um mundo novo a se conquistar nessa área. Mas já é algo que já vem sendo estudado há muito tempo. Há muito tempo. Porém, com particularidades que vêm com o tempo, que agora, no caso, a Isso. procura maior dessas pessoas para a parte estética, né? E até mesmo, acho que de poucos anos para cá, os homens vêm se intensificando nesse trabalho também, não é? Entra uma questão que você falou de mulher gostar muito da área da estética, investir Isso. muito nisso. Isso. Mas o que eu vejo, tá? Minha opinião. Tá. Claro, não é 100%. Existem casos e casos. Mas a mulher, ela se preocupa na estética mais momentânea. Certo. Entendi. Então, eu vejo muita mulher que só lava o cabelo no salão 3 vezes na semana. Não se preocupa com essa saúde diária e cuidado, tratamento do cabelo. Ela quer a progressiva, Sei. algo rápido. Não pensa na saúde e nos danos que isso vai causar no cabelo dela. Então, o homem não. O homem, ele já quer cuidar para não ficar. Isso a gente pode associar também na nossa área, né? Porque as mulheres, elas são mais ansiosas por resultado. Elas, quando nos buscam, elas querem para ontem as Isso coisas, né? Os Exato. homens já são um pouco mais ali moderados nesse aspecto, e as mulheres, Isso. elas têm essa ansiedade de resultado, né? Quer ver o resultado ali na hora.
Sim. Então, eu acredito que com isso tem essa diferença, né? Tem a questão Sim. do homem. Eu falo assim, claro que tem. Eu vejo que o homem são dois polos, né? Ou é muito vaidoso, ou é bem descuidado. Descuidado. Mas ambos, né, nesse quesito, descuidado na parte física, né? É. Mas ambos têm realmente esse mesmo interesse e Uhum. esse medo, É. né, de ficar careca, né? O homem pode até estar acima do peso, um pouco sobrepeso, mas ficar não quer ficar careca, careca. ele realmente acho que é uma das questões. E trazendo dentro desse contexto, né, principalmente a calvície, né? Uhum. Tanto a gente sabe que, né, acomete muito mais os homens, isso é fato, mas trazendo esse contexto, né, de alopécia androgenética, que é um dos assuntos relacionados a isso, dentro do contexto masculino, mas também para o contexto feminino. Vem aumentando o índice de alopécia androgenética no público feminino? Vem aumentando. Inclusive, eu tenho uma paciente que ela já buscou vários profissionais para tratamento e ela falou: Bah, todo mundo falava para mim a mesma coisa. Alopecia androgenética para mulher não existe, então eu só tenho que cuidar com multivitamínico e não me preocupar com isso. Só que ela estava tendo essa miniaturização e rarificação do couro cabeludo. E isso incomoda a mulher, porque ela não consegue usar um penteado, não consegue usar o cabelo repartido no meio. Então, a gente precisa, sim, tratar o quanto antes. E as mulheres, elas acabam tendo pouca informação sobre, justamente porque sempre foi um público muito masculino. Mas existe sim, e a gente consegue prevenir muito. Uhum. E até falando sobre ainda, né, a alopecia androgenética, o que que é, né? Digamos, é uma patologia em É uma si, podemos patologia. considerar como uma patologia, né? Isso. O que que é essa patologia e o porquê ela acontece? É uma patologia que ela não tem cura, mas tem tratamento. Um dos tratamentos, inclusive, é a parte de aplicação, de reposição de algumas vitaminas e ativos, e também o transplante capilar. E nosso couro cabeludo, ele tem receptores andrógenos, principalmente no topo. Tanto que quando a gente vê um rapaz que tá ficando calvo, lateral e a parte posterior fica com cabelo normal, na maioria dos casos. Porque nós temos receptores andrógenos bem no topo da cabeça. E a testosterona sempre que é convertida em DHT, que é algo que acontece no nosso organismo, principalmente em homem, mas também acontece nas mulheres, ele acaba causando mais essa miniaturização. Então esse processo ele acaba ficando muito mais potente e o cabelo fica ralo. Então ele fica ralo no couro cabeludo, não nas pontas, outro tipo de queda de cabelo. Bacana. E dentro do contexto da alopecia, assim, vendo que há um aumento, há uma incidência, por que que hoje a gente vê tanto aumento? Quais são as principais causas disso? Tem realmente a questão, vínculo com o estilo de vida, com a alimentação, o sedentarismo, relacionando até mesmo essa questão de saber que se cuidar de uma forma integral vai repercutir também numa saúde capilar mais saudável também. Sim, principalmente falando da alopecia androgenética, a gente consegue ver muitos pacientes que fazem uso de repositor hormonal, de alguma forma, isso intensifica quando o paciente já tem essa parte genética na família. Estilo de vida em geral, tabagismo, alcoolismo, tudo isso vai causando deficiência de vitaminas e acaba antecedendo esse resultado. Então, às vezes o paciente ele tem a questão genética, mas ele ainda não estava apresentando tantos sintomas que incomodassem, mas o estilo de vida dele acaba antecipando tudo isso. Bacana. O aspecto psicológico e emocional também acaba afetando esse problema. Por exemplo, pessoas que passam por traumas, Muito. pessoas que de repente estão com um quadro de depressão. Eu já observei, né? Isso é uma observação minha, né? Algumas mulheres que passaram por problemas emocionais e acabaram tendo essa queda mais acentuada. Então, o aspecto psicológico conta muito também. Totalmente. Tanto para um eflúvio crônico, que é uma queda de cabelo muito intensa e passada de 6 meses, então é algo que vem acontecendo há muito tempo na paciente, tanto em tricotilomania. Tricotilomania é uma patologia que a paciente tem que ela acaba por estresse, ansiedade, depressão, arrancando os próprios fios. Tem paciente que acaba comendo esses fios, tem paciente que só arranca pelo prazer de sentir essa dor. Essa dor. Interessante, né?
E dentro de um contexto de que porque cabelo cai todo dia, né? Sim, cerca de, em média, é normal cair 100 a 150 fios. Então, Aham. às vezes o paciente, não, mas ainda cai. Tá caindo quanto? Porque cair é normal. Ele Uhum. vai se renovando, existe um ciclo capilar e esse cabelo ele precisa cair para outro novo, forte, crescer no Sim. lugar. E o que que seria realmente uma avaliação, até mesmo caseira, ou observações que a gente pode ter para realmente saber se a queda está sendo muito acentuada? Eu pensando assim, é contar os Quanto? fios, é Tem contar os fios? paciente que conta. Aham, como Tem que é? paciente que conta no banheiro, Vai coloca colando. os É fiozinhos mesmo? assim, porque afeta muito a paciente, então ela Uhum. fica Sei. desesperada. É. Ela tenta de tudo. Ela me manda foto, Bárbara, tá assim, calma. Então, eu sempre faço uma referência para as pacientes. Na consulta de avaliação, eu tenho fotos para mostrar certinho a classificação, para entender quanto que está sendo essa queda diária. Mas, para a paciente conseguir entender um tufinho de cabelo por dia, tá? É difícil a gente conseguir pegar todos os fios que estão caindo ao dia, mas um tufo de cabelo onde você já não consegue ver a palma da mão. Uhum. Então, a partir do momento que esse tufinho ele tá ficando escuro a ponto de você não enxergar a palma da mão, é onde eu falo que a gente já tem que se preocupar para começar um tratamento. Ou Sim. toda vez que passa a mão no cabelo, mulher sente mais isso, cai mais de 5, 10 fios. Uhum. As mulheres trazem muito no contexto quando elas estão grávidas, pós-gestação, também uma acentuação nessa queda. Isso. E seria mais a correlação hormonal ou o próprio estresse da gestação é o principal fator? Hormonal principal, mas o Uhum. estresse também. E muita parte nutricional também. Agora você chegou no meu ponto que Ai, eu você gosto sabe muito muito, né, bem. pessoal? E o porquê é importante e realmente quais nutrientes não podem faltar numa alimentação ou até mesmo numa suplementação profilática para uma pessoa manter a saúde capilar saudável. Ó, o fio de cabelo ele é composto basicamente de 80% de proteína, Uhum. Já pegaram a dica, né? É a dica. ou seja, pacientes que fazem aquelas dietas veganas têm uma certa dificuldade também. Então, 80% de proteína, pelo menos 15% de água, que é outro ponto que eu pego muito no pé dos pacientes. E minerais como zinco, magnésio, ômega, ferro são muito importantes. Vitamina C, E. Então, a gente precisa principalmente dessas vitaminas e minerais para estimular esse crescimento, porque a composição do fio ele precisa disso. Mas a água e a proteína, Olha que chave interessante, de né? ouro. Isso é trazendo a correlação, né? Obviamente, sobre a estrutura ali do fio em si, traz totalmente a correlação com a alimentação. Então, Alimentação, é. se a base, né, o percentual Totalmente. maior é a proteína, nós vemos sim, né, principalmente o pessoal que tá. Eu tô vendo muito aumento da questão pessoas mudando para um vegetarianismo ou até mesmo um vegetarianismo estrito, podemos trazer um contexto do veganismo, realmente esse pontuamento que é muito mais difícil trazer proteínas com alto valor biológico, e não só a ingestão, não é só ingerir a proteína, Sim. mas que seja de um alto valor biológico, né? E Isso é eu não sei na sua extremamente rotina de importante. consultório, mas eu sinto que as mulheres, elas têm muita falta de proteína Sim, durante o dia, na alimentação, exato. do que o homem. Exato, porque a mulher ela tem mais dificuldade de comer proteína do que o homem. O homem, se você chega ali, ele fala assim, nossa, até, vamos usar o contexto até de um churrasco, a carne vermelha. Come em maior quantidade a proteína. Nós, os homens, somos mais Uhum, carnívoros Carnívoros, mesmo. né? E a mulher, ela sente essa dificuldade. E eu vejo que a mulher, ela também tem esse contexto dela, ela precisar mais de variações, opções, enjoa fácil. Sim. Então, assim, é um contexto que eu vejo muita dificuldade. E você trouxe um ponto, né, que é importante sobre a questão da alimentação e restrição, sobre algo que a gente está vendo aí muito, né? Que é a utilização dos medicamentos para emagrecimento, as famosas canetas emagrecedoras, que são ótimos medicamentos, mas que isso obviamente leva, né, a uma saciedade para a pessoa, uma dificuldade alimentar e você já está vendo muitas pessoas chegando, muitas pessoas no consultório que usam essas medicações para emagrecer, já trazendo a queixa da queda capilar? sim. Quando a medicação ela é incluída na rotina do paciente sem um acompanhamento profissional por trás, o paciente ele acaba tendo uma desnutrição.
E isso vai afetar diretamente a saúde do cabelo. Como a gente falou, o cabelo ele precisa da nutrição para ficar forte e para prolongar essa fase anágena, que é a fase de crescimento, e não cair antes da hora. Então, sem o acompanhamento profissional por trás, os pacientes sentem sim essa queda de cabelo. Mas quando o paciente ele tem esse acompanhamento, o profissional ele já vai alinhando tudo para não ter essa deficiência. Perfeito. Gui, eu vou puxar uma pergunta para você como um relato, como um atleta, como um treinador, e que também teve muita experiência, tem muita experiência, né, sobre medicações hormonais e também de uso, né? Gostaria da tua experiência e do teu feedback sobre o seu tempo de competição e tudo mais relacionado às medicações hormonais e realmente à sua saúde capilar, para doutora trazer aí um respaldo para a gente sobre o uso dos hormônios e a saúde capilar. Seria até, na verdade, perguntas que eu iria, né, fazer para a doutora em cima disso, né, do uso, no caso de hormônios, a influência disso, né, no caso na saúde na saúde capilar. E a gente percebe o seguinte, né, por exemplo, eu mesmo tive essa experiência, né, depois dos 30, 35, a gente naturalmente já tem essa queda mais acentuada. Só que foi engraçado que lá atrás, quando eu comecei o uso de testosterona, logo no começo, eu senti uma queda grande. Então, normal, né? Não tinha nenhum tipo de problema com isso. Comecei a fazer o uso de testosterona e quando eu comecei, eu senti uma queda acentuada nos primeiros meses. Aí eu já me alertou, já ficou, né, um estado de alerta ali. E depois, na sequência, estabilizou. Só que eu não tive os cuidados naquela época. Por exemplo, eu não usei nenhum tipo de medicamento, não usei nenhum tipo de tratamento, não fiz nada, né? Apenas deixei porque ainda tinha muito cabelo. E foi indo aí, vamos colocar assim, até os meus 35, né? Tudo mais tranquilamente, né? Após isso, foi o período que eu, no caso, comecei a acentuar um pouquinho mais o uso, né, dos hormônios, porque eu estava já vislumbrando competir, melhorar o físico e tudo mais. Você faz daí, no caso, associação de outros hormônios, que daí acabam, na verdade, contribuindo para esse nível, né, de elevação do DHT, e por aí vai. Exatamente. Aí eu senti uma queda mais acentuada, né? O engraçado é que eu acompanhei várias pessoas também nesse aspecto. Quem entrava normalmente com medicamentos, com tratamento, conseguia segurar mais. No meu caso, eu não fiz isso, então já perdi bastante volume ali. Quando eu comecei, já estava num resultado ali, né? No caso de alopecia maior, né? Mas queria saber dessa correlação, né? Se de repente tem algum outro medicamento que desses hormônios, né? Não sei se você já acompanha pessoas que têm, no caso, o uso exógeno, assim, né, de hormônios, para saber a influência disso, qual seria melhor, né, o tratamento melhor para esse tipo de público, e se é interessante começar antes, se é, de repente, durante o período, se tem, no caso, as soluções agora que seriam encontradas para tratar esse problema, né? Confesso que sobre hormônio aplicado na área do esporte, eu não conheço tanto Tanto, né? nomes de hormônios e tudo Sim. mais. Porém, eu tenho muitos pacientes que fazem uso. Então, de acordo com eles e o que eles usam, eu consigo entender que paciente que faz o uso de hormônio, Certo. ele tem que ter a ciência de que vai prejudicar a saúde do cabelo. Sim, Tanto que eu atendi um paciente que ele estava competindo para fisiculturista. certo. E ele falou, bah, não é algo que eu vou deixar de fazer. Eu Sim, vou continuar aplicando. Você vai cuidar de mim ou não? sim, Eu falei, ok, só que você tem que entender que eu não vou conseguir progredir resultado. sim. Eu vou conseguir Segurar, estabilizar, que estabilizar. foi o que você disse. É. Então, a gente consegue sim, com as medicações, estabilizar, porque a gente tem que entrar com o inibidor de 5-alfa-redutase, que é a Certo. enzima que faz essa transformação para o DHT. Isso, DHT. Como essa transformação ela vai ser exacerbada, então a gente tem que inibir isso o quanto antes. Sim. Então, é algo que o paciente vai ter que tomar enquanto estiver fazendo Quando uso. estiver fazendo uso. Entendi. Perfeito. Então, na verdade, acaba sendo um tratamento meio complicado, né? Porque são medicamentos concorrentes, Exato. né? É aquela história, ele não quer abandonar o estilo de Isso. vida, né? O uso do hormônio, Mas ele e quer aí manter. ele quer manter, no caso, Fala, eu consigo manter o que você tem. né? Uhum. Ponto. Eu não Sim. consigo te prometer resultados maiores. Esse paciente, inclusive, ele me surpreendeu. Porque em um mês de tratamento, ele teve um resultado que eu nunca esperaria que ele tivesse. Sim. Foi o que aconteceu comigo. Por exemplo, eu fiquei até um tempo, quando começou essa queda acentuada, eu até raspei a cabeça e falei,
vou O homem abandonar isso tem essa aqui, fase. né? Exato. Aí eu sofri com isso, lógico, porque você vê que nitidamente que eu tava perdendo cabelo. Mas logo quando eu iniciei o tratamento, eu falei, não, vou começar a fazer um tratamento e tal. Até então eu ficava meio preocupado com relação principalmente ao uso, né, de finasterida, Finasterida. dudasterida, porque a gente tem relatos, né, aquela história, né, que já tem, que você pode até esclarecer sobre isso, que acaba atrapalhando a libido, Isso é né? um dos efeitos colaterais, né? Os efeitos adversos desse Sim, medicamento. É sim. libido, entre outras disfunções Isso sexuais. acontece mesmo? E como é que funciona, por exemplo? É em percentual menor ou vai depender É da em dose? Como é percentual que menor. funcionaria? Uhum, É em percentual menor. certo, Porém, existe a probabilidade. certo. Então, o paciente ele tem que estar ciente desses efeitos. Uhum, Eu tive um paciente que ele me relatou que o profissional passou para ele e não comentou sobre os efeitos. Ele sentiu, pesquisou sobre, ele fez o uso durante um mês. certo. E ele disse para mim que até hoje ele sente Um pouquinho. que não voltou Que não 100% do voltou. que era. Isso ele fez uso de quê? Finasterida? Finasterida. Né? Tá. E qual a diferença da finasterida e a dudasterida? É um derivado sintético, menos concentrado, mas com os mesmos efeitos. Mesmos efeitos. Ok. E tem diferenças de questão de forma de uso? Por exemplo, um tem que usar todos os dias, outro usa menos dias, ou, Como é que funciona? ou depende Tem que muito de ser, acordo tem que com... ser diário. Tanto o minoxidil quanto a finasterida, dudasterida, esse tratamento ele tem que ser diário, tem que ter constância. Sim, Como a creatina. Exato. certo. Uso Entendi. crônico, né? Não adianta tomar um dia, o outro esquecer. Final de semana não vou tomar porque vou ficar em casa. Tem que ser algo constante. Constante, né? Senão o paciente ele não vai ver o resultado que ele tá buscando. Eu notei assim comigo, né? Meu relato. Quando eu comecei com esses medicamentos, melhorou muito. Tem um tratamento que eu fiz também, que é aquele de microagulhamento, né? Que eu queria que você falasse sobre isso também. E notei uma grande diferença, né? No volume ali, começou a Sim. até nascer novos ali. E assim, eu percebia que, na verdade, os cabelos ali, os fios estavam fracos, né? Isso. Fraquinho e tal. Aí ele se fortaleceu. E com isso daí Exatamente. encheu mais, né? Uhum. E foi o que eu notei, assim, no caso, durante todo esse período aí. Ele nasce fraco porque, pensa assim, ele foi miniaturizando ao longo do tempo. Uhum. Então não é do nada que ele nasce forte. Sim, Ele entendi. vai Ele vai aos crescendo poucos, de né? novo como se fosse uma criança, Entendi. em idades. Sim, Então a gente vai sempre nutrindo, estimulando até que ela fique forte, saudável, grosso, encorpado, sim, para fazer um volume bom no seu cabelo. sim. E o microagulhamento? Ele entraria nisso quando e qual realmente o resultado dele, né? Você influencia bastante nisso. Tanto o microagulhamento quanto o MMP capilar, que são dois procedimentos que têm o mesmo objetivo, é a microinfusão de medicamentos na pele. Então, o principal vai ser a escolha desses medicamentos do profissional. O profissional tem que saber escolher bem esses medicamentos, porque são medicamentos diferentes que eu vou aplicar no seu couro cabeludo, que é um paciente que faz uso de reposição hormonal e ele precisa dessa intensificação para alopecia androgenética, diferente de ativos para um eflúvio telógeno, por exemplo, que é o que eu tenho. Eu tenho um eflúvio agudo por conta de estresse, ansiedade, que nem sou, né, ansiosa, imagina. Eu tenho quedas intensas durante um certo período. Sim. São períodos ali. São períodos. Aham. Vai e volta, porque eu tenho que controlar essa ansiedade, esse estresse, mas quem hoje não é estressado por algum motivo. Então, eu já sei o que eu tenho que fazer para ir controlando isso. Totalmente diferente do seu caso. Certo. Então, o profissional ele tem que saber escolher tanto o procedimento quanto os ativos. Sim. Então, o principal objetivo, fazer a microinfusão desses medicamentos no couro cabeludo. Porque lá no couro cabeludo é como se fosse, eu faço esse exemplo para os pacientes entenderem, deixar o solo fértil Só o fértil. para a Sim. planta crescer com saúde, Certo. vida e durar bastante tempo. Então, é exatamente essa relação. Tem também a intradermoterapia, a mesoterapia, com aplicação de injeções no couro Injeções, né? cabeludo. Então, de acordo com cada paciente, eu mesclo, não tem uma regra de usar um em um caso, outro em outro. Eu mesclo e vejo de acordo com a rotina do paciente, porque um vai causar processo inflamatório maior do que o outro, um vai pegar regiões mais específicas. Então, eu sempre vou conversando com o paciente. Então, nenhum tratamento é receita de bolo.
Sim. Cada Entendi. sessão eu vou avaliando, eu sempre converso com o paciente antes, vejo como que foi. Ai, Bárbara, eu fiquei o final de semana inteiro tomando sol na praia. Uhum. Eu vou ter Sim, que escolher bem tanto os sim. ativos quanto o procedimento que eu vou realizar. Porque o couro cabeludo dele vai estar mais inflamado e vai estar mais sensível. Uhum. E a inflamação, ela acaba piorando a queda de cabelo também, o processo inflamatório. Outra questão muito importante é o substituto da finasterida, que você comentou da finasterida, ela não é obrigatória. Sim. Uhum. Às vezes o paciente, ele, mas eu vou ter que tomar isso e eu não quero por conta do Sim. efeito. É. Não é obrigatório. Tanto que é onde eu mais bato na tecla, que é onde eu fui para essa área justamente para isso, para buscar alternativas que a maioria não sabe. Não, mas é só isso, minoxidil e finasterida. Não. Na verdade, temos ótimos substitutos no mercado, como um óleo de semente de abóbora, que é o meu favorito, porque ele entrega muito resultado. Olha, Ele é um bacana. ótimo inibidor de 5-alfa-redutase, sem trazer efeito colateral Sem para o ter efeito paciente. colateral. Olha. E quais são essas outras soluções, ou até mesmo, né, fitoterápicos ou medicamentos, Exato. né, que no caso poderiam além, né, você relatou esse, quais mais? São inúmeros. O É. zinco, o cuprepeptídeo são também inibidores de 5-alfa-redutase. Então, a gente faz uma associação de Sim. vários. De repente, Sim. só entrando com esses medicamentos, né, o fitoterápicos, e já consegue Já Exato. consegue minimizar o pontuar estrago. muito. E a Bárbara ela trouxe algo muito interessante, a doutora, sobre a questão da inflamação, né? Da pessoa estar inflamada, da pessoa. E não um contexto apenas na parte do couro cabeludo, né? Exatamente, Mas. porque isso entra totalmente no Na seu Exato, mas a caso. parte da nutrição Da mesmo. nutrição. Então, obviamente, um sobrepeso, É. uma privação de sono, um Desbiose. tabagismo, uma desbiose, um etilismo, todos os hábitos mais inadequados que levam a pessoa a estar mais em um processo inflamatório vai relacionar isso. Então, trazendo o contexto, a parte da nutrição tem que trazer esse contexto mais antioxidante, anti-inflamatório, que daí, por exemplo, entra realmente aí uma alimentação até muito mais focada para a parte mediterrânea, a gente fala, né? A dieta mediterrânea Da é a dieta mais aderível para as pessoas e mais que nos traz mais benefícios sobre as questões anti-inflamatórias, mas alguns nutrientes, né, e alguns fitoterápicos, nutracêuticos interessantes, como propriamente o ômega 3, curcumina, coenzima Q10. A gente tem algumas coisas que também trabalham, que a gente fala que diminuem a glicação, que é um processo que também pode causar uma parte de, né, de inflamação, que daí a gente tem, por exemplo, um glicoxil, ele é interessante. A gente trabalha com silício inorgânico, que é o X-Nutriment, ele é bem interessante, a própria biotina, entre outros ativos bem interessantes, né? E até nesse contexto, aí eu queria até dentro de uns dos nutracêuticos sobre algo que é muito utilizado e dentro de um tratamento, né? Se a pessoa já está ali com, né, seja finasterida ou dutasterida, com minoxidil, seja tópico ou seja via oral, a questão do sal palmeto, que eu quero Uhum. saber se realmente dentro de todo esse contexto ele tem uma robusta evidência que possa ajudar, ou a gente vê algumas limitações literárias sobre sua efetividade. Ele tem uma robusta eficácia. É Sim, muito, muito, muito eficaz. sim, perfeito. Então é muito usado no tratamento, Muito usado. né? A gente vê que tem bastante formulações hoje até prontas, né? Quando a Sim, gente olha o mercado, é, né, assim, de farmácias, manipulações e tudo mais, que o pessoal que normalmente faz esse acompanhamento e muitas vezes da parte hormonal, os hormônios e tal, acabam já indo migrando para isso daí, né? Uhum. Fazendo o uso desses medicamentos. Aí foge um pouquinho da questão individual, né? Como você Isso. relatou. exato. Claro, você vê que tem eficácia a maioria desses medicamentos, porém não é de forma individualizada, Exa né? Tem uma e, Não. dosagem meio que como se fosse é, um padrão ali no caso e acaba, né, exato, tem né? resultado, mas ao mesmo tempo pode ser prejudicial, não A é? maioria dos casos, os pacientes, eles não têm esse entendimento de parte hormonal e o que está causando no É, cabelo. Ele acha que é somente uma queda. é. E a maioria dos pacientes, não, mas eu só vou fazer uso do minoxidil. Tem lá na farmácia pronto, um sérum de minoxidil para passar no cabelo. Sim. Mas só o minoxidil, ele não vai tratar a calvície. Ele não tem poder de inibir a 5-alfa-redutase. Então, ele não vai fazer tratamento. Ele vai estimular o crescimento do fio. Perfeito. Ok. Ok.
Mas E- o problema tá ali ainda. Exato. Né? E entre, que é uma das perguntas que eu acho que muitas pessoas têm, o que que seria melhor, usar o minoxidil tópico, né, de É, passar, ou o isso. minoxidil via E oral? oral. Eu sou fã do oral. Uhum, Né? O oral, ele traz menos efeitos adversos para o paciente, menos efeito colateral. uhum, Um dos efeitos que o paciente pode ter com o minoxidil, principalmente o tópico, Hum. é dermatite e irritação do couro cabeludo. Porque o veículo do minoxidil, ele precisa ser um veículo alcoólico. Quando a Sim. gente estuda a parte de farmacologia, cada ativo, como por exemplo a vitamina D, uhum. tem que ser em Normalmente cápsulas lipossolúvel. oleógenas. Isso. Então, o minoxidil, ele precisa estar em um veículo alcoólico, em uma solução alcoólica, para ter absorção melhor no couro cabeludo. E esse álcool, ele acaba irritando o couro cabeludo, causando dermatite e piorando a inflamação nos pacientes que já têm essa inflamação. A alopecia androgenética é uma patologia que tem a inflamação do couro cabeludo. Então, vai piorar os casos. Sei. E eu trago até para um contexto eu mesmo, assim, né? Eu tenho muita dificuldade de usar coisas 2 vezes ao dia, ou Sei. enfim, né? E o minoxidil top Todos você tem que os passar dias. de manhã depois e tal, e todo dia. Eu tenho muita dificuldade É, em eu também tenho. fazer esse, Eu também esse tenho. uso, De quando- fazer né, o uso específico. diário dele. Né? E quando o É. paciente interrompe, Aham. existe um efeito do minoxidil que chama efeito shedding, que vocês devem ter ouvido falar. Sim. É essa queda intensa nos primeiros períodos de uso do minoxidil. Uhum, E aí, onde o paciente ele olha e fala: tá, eu tô usando um medicamento que é pra estimular crescimento e parar a queda, e tá caindo mais. uhum, E aí ele para. exato. E entra E no. não pode. O Sim. certo é você usar durante pelo menos 10, 12 meses. Sim. Certo. E até entrando nesse contexto de até que são a pessoa vai fazendo, é que nem com a gente, né? Faz tudo sozinho, vai ali, pega o que eu tá fazendo, o que não sei o que, até chegar ao que deveria fazer, É. que é ir num tricologista. Ah, que daí eu te coloco um pouco na fogueira Ai, meu Deus. sobre o uso, né, que as mulheres, as influenciadoras trazem sobre as gummy hairs. Ah, O que que você acha sobre as gummy hairs? Se realmente é só apenas uma balinha ali, ou realmente pode sim ajudar em alguma coisa? quando você vai poder concordar comigo nessa parte. Quando o paciente ele fala, comprei um medicamento, porque querendo ou não entra como medicamento. Uhum, Qual que é a procedência desse medicamento? exato. A indústria realmente é confiável? Ok, vamos supor que seja confiável, realmente tem ali as vitaminas que estão dizendo ter na composição, porque isso é uma questão que a gente encontra no mercado. Exato. Aquilo ali é o suficiente para você? Alguém analisou o seu exame, alguém analisou a sua rotina, entendeu como que tá esse cabelo, como que tá essa pele, como que tá a saúde, e colocou ali as vitaminas e dosagens que você precisa? Não. É uma coisa geral, pode melhorar em alguns casos, porque é como jogar um monte de vitamina e o que der certo, ok. Então a superdosagem também faz mal. Então a gente tem que analisar tudo isso. Não, eu falo pro paciente, não vale a pena gastar dinheiro com isso. Tem paciente que gosta, quer tentar, ok, mas eu prefiro muito mais. Pega o exame, analisa, vamos fazer uma prescrição de vitaminas essenciais que estão precisando realmente repor. E não jogar um monte de coisa e o que der certo, ok, o que não, o corpo elimina. Não é bem assim que É funciona. exatamente isso. E já aconteceu várias vezes no consultório de paciente chegar, nossa, doutor, tô com queda capilar, não sei o quê, fui até na farmácia e Comprei. comprei um Pantogar, comprei um, Isso. né, e É. tal, mas, Mais né, comum. nada melhor. E quando a gente analisa todo o contexto, aí envolve essa questão. Tá comendo pouca proteína, tá Isso. dormindo mal, o intestino está ruim. Não tá É tendo absorção assim, dessas exato. vitaminas. Então, assim, não adianta, não tem como se não mexer nessa base. Sim. Vamos usar o exemplo como a doutora trouxe. Realmente, o couro cabeludo ali é o terreno, né? Uhum. Então, pensa Uhum. que aquilo aqui é 1 hectare de terra que a nutrição e o exercício físico, os hábitos saudáveis, são os adubos, são os nutrientes que a gente está enriquecendo esse solo para, enfim, a gente colocar ali a semente e frutificar e ter, né, a plantação
né? Exatamente. Digamos nesse contexto. E Sobre- realmente, assim, é um ponto muito importante. Sobre as gominhas também, a gente tem que analisar, por exemplo, tem a concentração de vários ativos e vitaminas lá. Mas pode ser que não o suficiente para você. Seu exame está mostrando que a vitamina D tá a 17. Uhum. E a vitamina D na composição da gominha tá a 400 UI. Exato. Não é nada. Não é nada. Então você tá Exato. tomando É. e não vai E eu ter vejo efeito. muitas pacientes comprando, né, os multivitamínicos na farmácia Sim. ou da própria indústria de suplementação. Só que ele sempre, multivitamínico é algo que funciona ou funciona? Depende. Porque o multivitamínico deveria ter uma personalização. Eu Porque ia quando te você olha lá, perguntar isso. porque assim, quando você olha lá, um tablete te oferece todas as vitaminas e nutrientes. Nossa, isso daí é mágico, né? Só que que traz a questão, tem nutrientes, né? Vitaminas e minerais que elas interagem de forma positiva entre elas Sim. e outras não Não. tanto. Uhum. Vamos usar o exemplo, né? Uhum. Então, se você tem ali o ferro, Sim. a pessoa tem anemia, ela precisa suplementar ferro. Então a gente suplementa ferro, mas também a gente traz um contexto de trazer vitamina C para essa pessoa, para que o ferro tenha uma melhor biodisponibilidade. Só que essa pessoa, ela tem uma dieta ou traz dentro de uma manipulação ou comprando num manipulado, né, pronto, o cálcio. E o cálcio bloqueia o ferro. E quando você olha lá na tabela, todos os nutrientes. Então tem que há uma personalização. E que realmente, às vezes, pode sim comprar. Nossa, eu senti uma. Mas e aí? O que foi o que melhorou? Né? Então há uma personalização. Isso é extremamente importante. Então não é só ir lá comprar um Sim, multivitamínico achando que vai melhorar a imunidade ou o cabelo, né? Isso é muito, muito importante. Trazendo um contexto, doutor. Claro, a gente falou muito sobre queda capilar, alopecia, dos medicamentos, dos tratamentos, mas algo que também acontece e acomete muito no couro cabeludo, que é a dermatite seborreica. Queria Uhum. que você falasse um pouco mais sobre isso, o que causa isso, e realmente a gente trazendo as condutas de tratamento. A dermatite seborreica, ela é muito mais comum do que a gente imagina. É inflamação e produção exacerbada de sebo do couro cabeludo. Então, a alteração da microbiota, ela vai estar muito mais aumentada. Então, o paciente que ele não tem uma higienização muito boa, não precisa necessariamente ter a frequência de todos os dias. Eu brinco de lavar todos os dias, porque vai depender muito de cada caso. Paciente que não tem o couro cabeludo muito oleoso, consegue manter, não faz atividade física, não tem acúmulo de suor, não tem acúmulo de sujeira, consegue manter um dia sim, um dia não? Ótimo. Mas na maioria dos casos, a gente precisa ter essa higienização diária. Então, o paciente que ele acaba não tendo essa higienização diária, tabagista, alcoolismo, tem toda a rotina que já prejudica, ele acaba piorando os casos de dermatite seborreica. Então, tem produtos que podem estimular essa dermatite também, como o álcool que eu comentei, tônicos, shampoos que agridem demais o couro cabeludo. Tudo que é demais vai prejudicar a saúde do cabelo. Uhum, tá. E uma pessoa que não cuida, não chega lá crítico, no maior grau, quais são as consequências que podem levar um não tratamento dessa questão da dermatite seborreica? Queda intensa de cabelo e aparecimento de falhas no couro cabeludo. Uhum, Principalmente por conta de machucados, porque a sim. dermatite, muitos pacientes acham que é caspa, mas na Uhum, verdade tem essa diferença. A caspa, ela só é a produção do sebo em forma da casquinha que acaba incomodando o paciente. A gente consegue controlar muito, mas a dermatite, ela é algo mais interno. Então é algo inflamatório que o corpo tá mostrando que tem algo de errado ali. uhum. E 90% dos pacientes homens acham que o shampoo Clear ou Uhum, outras sim. marcas, aquele shampoo sim. anti-caspa, vai resolver. Ele camufla um pouco, mas o uso diário dele intenso, sem a real necessidade, vai acabar piorando. Então, o paciente ele tem que entender que essa microbiota ela tem que ser melhorada com manipulados específicos, Uhum, com cuidados específicos e igual na pele. A gente não pode agredir muito. A gente também tem que acalmar essa pele. sim. Porque senão a pele, com mecanismo de defesa, produz mais sebo, mais oleosidade, mais manchas, entre outros.
Bacana. Perfeito. E doutora, trazendo agora um pouquinho para minha área, né, a questão de atividade física, treino e tudo mais. Tem influência, por exemplo, né, atividades diferentes, por exemplo, a gente tem a musculação, e dentro da musculação, uma atividade mais leve ou uma atividade mais intensa, né? Que seria, no caso, quem treina mais intenso e com isso acaba alterando também alguns níveis hormonais, né? Como você até mesmo relatou. Isso. A gente nota, então, em pessoas que treinam, muitas vezes, com mais intensidade, que são pessoas que levam mais a sério ali, né? Tal, tem influência sobre queda, né? No caso, pode ter essa influência. E também buscando a parte de atividades aeróbias, né? Quando são atividades assim muito longas, assim, se influencia também nisso, né? Como é que funcionaria assim? A parte de atividade física muito longa, Uhum, nem tanto pela atividade física em si, mas pelo tempo que o paciente está ficando sem repor os sem repor nutrientes. os nutrientes, né? É a mesma questão do jejum intermitente. Uhum. Certo. Então, o paciente ele está ficando muito tempo sem repor esses nutrientes e vitaminas, água, entre Exato. outros. Sim. Eu O vejo, corpo sente. eu vejo muita influência entre a intensidade da atividade Intensidade, né? física, o volume, e Uhum, se realmente a parte de reposição, né, energética, proteínas, sais minerais, aminoácidos, carboidrato, que é muito importante. sim. As pessoas, né, a parte de jejum, dietas mais Uhum, cetogênicas, de emagrecimento, restringem muito o carboidrato tem um papel muito importante também para a levada da água, né, para o músculo e para outros Sim. tecidos. Então eu vejo muita relação exatamente isso, que as pessoas às vezes buscam lá o aeróbio por muito tempo, Por muito atividades tempo, prolongadas para buscar aquele emagrecimento a Uhum, todo custo e que levam um fator desnutricional muito grande. Aí a isso. gente vê essas consequências, né, relacionadas principalmente queda de cabelo, não apenas isso, né? É um dos sinais, mas a imunossupressão, a queda da imunidade, né, a desbiose intestinal, que vai levando uma coisa a outra, né? Isso é o que eu vejo. E eu acho que até pensando no contexto do próprio esporte em si. Acredito que nós que estamos aqui no ambiente de musculação, pelo fato de a gente estar num ambiente mais, mesmo que a gente está fazendo ali, nossa temperatura aumenta e tal, a gente está num ambiente mais climatizado, isso. né? Uhum, Agora, que tá, né, hoje um exatamente. esporte que tá muito na moda, né, tá todo mundo fazendo, que é a corrida de rua, né? Então, a Exato. corrida de rua você tá literalmente na incidência do sol, Exposto ao sol. exposto, né? Então, assim, essa questão da E uma incidência curiosidade, excessiva pode ser um problema, né? uma curiosidade porque tem artigos que mostram que o sol, ele causa mais miniaturização no fio também. Então, Uhum, a exposição solar intensa vai causar miniaturização do fio, além de piorar dermatite e inflamação. uhum, Então, eu tenho vários amigos que correm, eu falo, cadê o boné e protetor solar? Por uhum. favor. Ai, Sim. mas o boné Perfeito. não faz mal? Não, depende da forma que você está usando. Exato. Eu prefiro muito mais que o paciente corra com boné, depois tire, claro, para respirar o couro cabeludo, mas faça essa proteção, do que correr com o couro cabeludo exposto ao sol. Exato. Isso que era uma pergunta que eu ia fazer, realmente, assim, porque eu gosto de treinar de boné, vejo que muitas pessoas, e realmente, sim, o boné fica suado e tudo Suado, mais, né? Uhum, exatamente. Fica abafado ali. O problema não é usar, o problema é ficar muito Tempo. tempo isso, ali, né? Tá. exatamente. E, por exemplo, o boné, às vezes, né? Aquele boné de academia tem um boné fedido lá, né? De suor. É, Esse é o problema, o não lavar, né? O tem que fazer a boné e tudo mais, porque tem, higienização. acho que, muita bactéria, muita coisa ali que possa estar Tem que fazer a influenciando, né? higienização. Igual já me fizeram essa pergunta em relação ao capacete de quem anda de moto, Verdade. porque eu Sim. ando, então me falaram, ai, mas como que funciona? A gente tem que fazer a higienização do boné, do capacete, sempre. E Uhum, muitos não fazem. Sim. Então, uhum, isso é muito importante, porque ali vai ser o ambiente perfeito uhum. para ter muita bactéria e fungos. Sim. Sim, Então, sim. isso vai causar, às vezes, uma dermatite que você nem tinha, seu sebo estava regulado certinho, microbiota, Uhum. e por conta de um uso. E as atividades aquáticas? Elas influenciam também, por exemplo, nessa questão da queda, de repente no Excesso de cloro, pH, né? excesso de cloro, tudo mais? Sim, porque a água com cloro, ela vai piorar muito a inflamação do couro cabeludo, ela inflama. E também tem a questão da touca. E isso é uma curiosidade muito boa, vou dar uma pesquisada mais profunda Certo. sobre. Porque a touca, ela causa tração e fricção no couro cabeludo. Certo. Então, isso acaba prejudicando Prejudicando. também. Entendi. Uhum. Principalmente os nadadores aí, né? Exato. Que Sim, tanto
indoor como fora, principalmente o pessoal que faz triatlon, né? Que acaba tendo um Uhum. tempo grande ali, né? De percurso Exato, usando touca, né? exato. Isso. E a água do mar, assim? É, Banho de praia, o excesso de água salina em si? né? Influencia, mas não é assim uma Uhum. porcentagem que, nossa, eu não posso entrar no mar porque meu cabelo vai cair. Sim, sim, Existem Sim, tantas outras questões que a gente abordou sim. que perfeito. pioram. Não, Então, perfeito. eu falo pro paciente, não fique neurótico. Uhum. Igual Sim, do claro. boné, não, mas vou ficar neurótico porque eu não posso usar boné. Calma. Tudo Sim, em equilíbrio, Sim. tá aham, tudo bem. Agora, perfeito. tudo que é exagerado, Exato. a Tem É, gente gente que fica com o boné o dia inteiro aí, tem onde vai. E não exatamente. é apenas abafar, porque eu acho que envolve essa fricção ali, como você trouxe. fricção, Que aí exatamente. envolve até a pergunta de mulher que fica muito com o cabelo preso. Claro que É, eu sei que você vai fazer, para treinar é importante prender o cabelo, Sim. até por segurança, né? isso. Mas a questão de manter o cabelo muito preso, isso é um problema? Eu falo que prender o cabelo, você deve fazer principalmente para atividade física, né? Mas é a forma como você está prendendo. Porque tem paciente que prende o cabelo de uma forma exagerada, puxando muito. E esse efeito de tração vai causando esse rompimento do fio no couro cabeludo, do folículo. E pode ver principalmente as pessoas que fazem os atletas de Olimpíadas, ginastas, Sim. as bailarinas, tem essa região frontal Uhum. muito maior, porque o couro cabeludo já começou a ter enfraquecimento desses fios aqui nessa região do limite. Passam várias horas ali com o cabelo assim, né? Isso, Treino todo dia e tal, e acaba tendo essa influência, acaba então, né? tendo. Uhum. Tanto que quando teve as Olimpíadas, eu fiz um post sobre isso. A maioria das ginastas tinha essa região super rala. O Uhum. fiozinho tava super fraco, ralo, com aparecimento de couro cabeludo. Mas Uhum. elas têm que fazer Uhum. esse penteado. Claro. Então, é Sim. algo obrigatório para elas. Agora, no nosso dia a Sim. dia, não se encaixa. E, doutora, você, né, como uma mulher vaidosa, também cuida muito do cabelo, e assim como você, muitas mulheres trazem a questão da química, da tintura, cabelo loiro quando não natural. No teu caso, eu acho que é ou não é natural, tem a química, Tem né, química. a importância Eu dos sou loira, mas eu cuidados. faço umas Sim. mechas. Ah, quais são os cuidados que a mulher tem que ter quando ela traz a química para o cabelo? Não só apenas a tintura, né? Obviamente, mais progressivas e tudo mais. Uhum. A mesma questão que a gente comentou sobre a parte hormonal. Vou usar o hormônio. Então, a gente já começa um tratamento antes. Para fortalecer esse fio, porque se esse fio ele já estiver fraco, já tiver com essa deficiência, tanto de vitaminas quanto com a questão de hormônio, qualquer química, qualquer agressão, até mesmo o secador, fazer uma escova, vai prejudicar ainda mais. Então, tendo esse couro cabeludo mais saudável, o paciente não sente tanto esse efeito da química. E tem que analisar qual produto que está sendo usado, como que esse profissional está fazendo, não agredindo tanto o couro cabeludo, porque tem gente que sai com couro cabeludo extremamente sensível, irritado e vermelho, inflamado. Uhum. Então, o profissional tem que cuidar também desse Por isso couro que é importante cabeludo. aquele teste, né, de mecha ali, Teste né? de mecha para ver se não tá muito forte, se o cabelo tá preparado para receber ou não. Uhum. E aí entra tratamento tanto no salão para hidratação da cutícula do fio, que na Uhum. verdade ele é morto, né? Não vai absorver e levar pro couro cabeludo e ficar ali saudável e nutrido. Uhum. Mas ele vai preparar esse fio para pelo menos não ter quebra, não causar mais frizz, pontas Uhum. duplas, entre outras. A parte estética, a gente cuida dessa forma. Perfeito. E o que seria a gente fala muito de skincare. Agora vamos falar assim de hair care, que sim, que deveria ser algo, um ritual, tinha que ser rotina, o que não pode faltar para essas pessoas, tanto homens quanto mulheres, manter o fio bem nutrido, bem hidratado, no dia a dia, né? Quais produtos são interessantes e até pensando num contexto, né? De etapa 1, etapa 2, começa aqui, finaliza ali, só para as pessoas terem um pouco de dicas do que possa estar fazendo. Ok, pensando num básico. Eu sempre gosto de deixar para o paciente algo básico, sem muitas etapas, porque senão o paciente não segue. Igual Uhum, você comentou, ai, não vou passar o minoxidil de manhã e, enfim. Tem paciente que gosta de uma coisa simples e pronto.
Então, um shampoo bom e adequado para o couro cabeludo, uma máscara de hidratação para as mulheres, para principalmente comprimento, um protetor térmico, porque a maioria das mulheres vai acabar secando e usando esse calor excessivo. Também para praia, também para corrida ao ar livre, para atividades, né, esportes que ficam expostos ao sol. E um óleo reparador de pontas. Mulher sempre tem alguma coisinha na bolsa, então aproveita, põe um óleo reparador de pontas e vai passando sempre durante o dia para manter esse fio hidratado, proteger ele tanto do calor, do suor, de tudo. Perfeito. E E tem que repor isso todos os dias, porque a gente lava o cabelo, sai, lembrando que o fio ele é morto, então é igual creme, lavou, tem que repassar. exato. E uma questão, né, sobre tomar banho, deixar o cabelo molhado. Molhado. Muitas pessoas dormem com o cabelo molhado, mas o Sim. problema é deixar o cabelo molhado, pode secar natural, tem que ser no secador. Depende. Vamos supor que você saia de manhã e você tenha que trabalhar com o cabelo preso. Eu prefiro que você seque o cabelo, porque se você prender o cabelo úmido, vai causar dermatite, coceira, irritação. Você vai ter uma queda de cabelo lá na frente por conta disso. Não, eu posso ficar com ele solto. Então, você pode só dar uma leve secada, não precisa secar intenso, só para você sair com a estética mais bonita e deixar secar ao longo do dia. Tem paciente que precisa finalizar por conta de cachos, aí é um cuidado um pouquinho diferente. Mas ao dormir, lavei o cabelo à noite. O ideal seria secar sim o cabelo. Ah, mas secar não faz mal? Se você não usar um protetor térmico, se você deixar uma distância boa e uma temperatura boa do secador, não. É a forma que você faz. Igual lavar o cabelo todos os dias. Faz mal, não faz? Depende. Você está lavando agredindo muito? Você está lavando com água muito quente? Com um produto que também está agredindo muito? Um shampoo que agride demais o couro cabeludo? Faz uma limpeza extrema, excessiva? Perfeito. Falando até questões de shampoos, assim, né? A mulher fica até brava quando a gente usa os shampoos delas, né? É, o shampoo dela. Né? Isso. Tá ali, né? De repente, né? Ela fala assim, nossa, esse aqui é shampoo gostoso, né? Não sei o que. Eu vi lá uma marca lá, chamava Kerastase lá. Nossa, isso. usei ali, achei... Gostei. Minha Quero- esposa quero ficou manter isso aqui. maluca, Na hora né? de comprar, vocês Mas, não compram, né? Engraçado. mas Olha assim, pra, meu Deus, realmente custa assim, tudo isso, né? dentro de um contexto, eu realmente assim, acredito que a resposta é muito simples, né? Assim como envolve suplementação e alimentação, né? O barato sai caro. Realmente assim, aqueles shampoos mais tradicionais que a gente vê nas gôndolas de supermercado ou da própria farmácia que paga baratinho, realmente eles não são mais os apropriados para o cabelo ou realmente ele ali é um ok ali? Não é o mais apropriado, mas pode ser usado. Eu sempre falo para o paciente que esses shampoos, eles são mais baratos porque tem ativos que danificam tanto o couro cabeludo quanto o meio ambiente. Então, tem produtos que a gente encontra no mercado que tem ativos, inclusive no começo da lista, que quer dizer a concentração maior, que vai danificar também o meio ambiente. Então, eu prefiro sempre evitar. E esses ativos que são bons para o cabelo e não danificam o meio ambiente, eles são mais caros, obviamente. Sim. Então, torna o preço do shampoo um pouco mais caro. Sim. Bárbara, preciso comprar um shampoo de R$ 300, de 600 ml? Não, existem bons shampoos com preço mais acessível. Mas os de mercado geralmente têm esses compostos que acabam agredindo demais. Sim. E eu sempre trago aquela orientação para o paciente, sempre olhar realmente tabela nutricional, com os ingredientes. Agora trazendo num contexto de análise ali, né? Quais são os principais, talvez, nutrientes que eu deveria olhar em questão de listagem que precisa ter e aqueles que realmente talvez é importante evitar na hora de ler um rótulo de shampoo? A mesma questão em a parte de alimentação. O mais clean possível. Quando a gente começa a ver nomes muito complexos e uma lista imensa, foge. E também tem uma questão, acho que até de sustentabilidade
E até num contexto, né, social, do contexto de olhar ali se como foi feita essa testagem dermatológica, se foi feita em animais ou não foi, Isso. É, né? Eu acho que é é algum senso muito, comum muito importante a interessante, muito ser bacana. feito, né? Isso é extremamente importante. É, doutora, a gente falou um pouco sobre a questão da academia, mas voltando realmente assim, a dica para mulher que vai treinar, né? A questão, o que que ela tem que se preocupar com o cabelo na hora aqui que tá na academia. Utilizar algum produto como o óleo reparador, um leave-in também para o cabelo, um fluido para o cabelo, com proteção térmica seria o essencial. Passar em todo o comprimento e prender o cabelo de uma forma que esse cabelo não fique exposto ou tocando o suor, principalmente. Porque sujeira e isso vai afetar muito o couro cabeludo, mas falando pela estética dos fios, vai causar frizz, vai causar essa rebeldia, né, do cabelo. Então, sempre cuidar dos fios nessa questão. E sempre prender, por segurança também. Tem muita mulher que, ai, mas eu fico feia esteticamente. Academia pra treinar, E é melhor pronto, aprender com foco. presilha ou elástico? Eu vejo muitas meninas relatando isso, né? Com relação, por exemplo, a elástico, que Elástico. quebra muitos fios e que acabam, na verdade, Depende do né? elástico. Depende, né? Não usar algo muito apertado, nem de borracha. Já tive Certo. paciente que foi no consultório com aquele elastiquinho de Elastiquinho de borracha. borracha, né? Não conseguia nem tirar do cabelo. Sim, Acaba sim, arrancando uns 15 fios. exatamente. Então, o tipo de elástico e a forma que você prende. Não muito forte também. Sim. Mas a presilha ela acaba danificando na maioria dos casos mais. Sim. Mas tudo vai depender do produto em si. Tem Nossa, que analisar o tipo de produto, material, Uhum. sim. prendendo de uma forma que você não fique com o cabelo muito preso, muito tracionando esse Tracionando, fio. né? E tanto tracionando o fio de folículo, puxar, quanto de apertar apertar. isso. Uhum. Nossa, Porque danifica o cabelo também. e esse elastiquinho a gente usa muito pra fazer o cabelinho das crianças, né? Ai, Né? É cuida bom dela. evitar, Sim, né? É bom Vou evitar, evitar. né? Porque evita. vê, tá É, lotado, assim, cheio, exato, assim. Uhum. exatamente. Então isso é desde E pequeno, ainda mais independente se é criança, criança, né? porque a criança vai tirar, ela não tem paciência, puxa, arranca, Sim, até a gente na hora de tirar É, ali da não criança é muito consegue. difícil. Às vezes tem que até cortar ali o negócio, exato, né? Então é exatamente. realmente assim, bom evitar. Ouviu, Daiane? Aí, ó. Você veste Mulheradas esse aí. tipo de coisa. Tem, Ouviu já? E já Ieda já, é, É, quando vier aí, já exatamente. sabe, tem Exatamente. já tá preparado. elastiquinho. É que eu sempre tô com um e hoje eu tô Aquelas sem. xuxinhas assim, né? Isso, Isso. Essas aí, xuxinhas, né? Que é ok. bem molinha, É. bem. Aham, Pode Uhum. fazer tranquilo. Usa pra perfeito, substituir esses. perfeito. Gui, Uhum. eu sei que você, assim como eu, nós somos vaidosos não apenas com o cabelo, mas É, também com a barba. Trazendo a verdade. barba Verdade, para verdade. nós homens. É, Você, né, ó, você viu que o Léo, depois do é, episódio que a gente gravou aquela vez, a barbinha dele Tá tá mais mais cuidada. ajeitadinha, né, já deu uma Léo? Mas o ajeitada, Léo deu tá uma de É, caminhada, parabéns, né? você ele viu? usa produtos específicos pra Você viu que o barba. Léo já deu É, uma emagrecida? Aí, ó, Ó, isso aí, né? O Léo é o nosso faz tudo aqui. é. Bom, doutora, cuidados com a barba são os mesmos cuidados pro cabelo? basicamente sim. Uhum, A gente tem que cuidar como um todo. Então eu falo pro paciente, principalmente na hora de tomar banho, a água quente. Eu brinco com eles que não é uma brincadeira tão séria, mas queima do pescoço pra baixo. Na verdade, não, certo? A gente toma banho com a temperatura ideal no corpo todo. Mas principalmente couro cabeludo e rosto, evita água muito quente. uhum, Tem muitos pacientes com dermatite na região de barba, que incomoda muito porque a estética fica muito mais aparente. Tem muitos pacientes com falhas na região da barba. Então, alguns produtos, barba principalmente, o paciente consegue ter um tratamento ótimo só com home uhum. care. Sim, Um sérum de minoxidil é bom, com ativos associados, fatores de crescimento. sim, Então, ele consegue ter um resultado muito bom. E essa região, ela mexe muito com a autoestima do homem, porque fica muito aparente também. exato, Então, o cabelo, às vezes, o paciente acaba usando boné, né? Esconde fácil, a barba não. exato. Então, a gente consegue ter um tratamento muito eficaz, muito bom. E também tem o transplante na região de barba. Uhum, perfeito. E ali na barba, realmente eu acho que é importante realmente falar, porque
acredito que hoje, né, a gente vem vendo várias barbearias e tal, né? Tudo mais, é bem legal. E os exato. homens vêm se cuidando Hoje tem bastante, eu mesmo, bastante nessa né? opção, né? Eu vou usar um exemplo. O cuidado que eu não tenho, né, de excelência com o cabelo é o que eu tenho com a barba ali, né? Isso. Tanto de estar Aquela fazendo, a parada. parada, passando ali um balme todo dia, né, para manter ela bem hidratada, né? E o contexto, por exemplo, assim, porque na barbearia, quando você vai, aquele momento ali, ele coloca aquela toalha quente no rosto, acho que até para abrir um pouquinho os poros, né, para facilitar, mas a Uhum. questão ali, digo, da Gillette, É. né, sobre esse cuidado com a barba, e até envolvendo no contexto da pele nessa região, da muita foliculite, etc, as coisas que a gente poderia estar cuidando para evitar. Foliculite você vai ter se continuar tendo essa rotina. Isso Sim. pode acontecer. O que eu falo para o paciente tratar? Hidratação da pele. Uhum. A gente pode montar um sérum para melhorar essa microbiota da Uhum. pele. Então, foliculite é uma questão bem delicada, porque Uhum. nem todo paciente vai ter a disciplina de cuidar para ter um resultado tão eficaz. Por Sim. exemplo, você vai deixar de passar Gillette na barba? Não, é verdade. É algo que você vai ter que ir cuidando sempre. Hidratação, pós-barba e tudo mais Isso. para evitar, né? E trazendo um contexto, né? Pensando assim nos pelos, na retirada, é melhor depilação, a Gillette, o laser, que, né, não apenas só mulheres hoje faz, mas homens, sobre esse Sim. contexto, né? Qual que talvez seja menos danoso? Porque as pessoas, o objetivo da pessoa, na verdade, é tirar o pelo. É isso que eu ia Então, perguntar. Se o o objetivo é objetivo tirar o é pelo. ficar sem Mas sobre o contexto da pele, Uhum. sobre essas questões. laser. O laser é menos danoso. Sim. Fantástico. Porque, imagina, pela sensibilidade, Uhum. tirar um pelinho com a pinça Sim. da região da barba. Dói muito. Sim. E às vezes acaba até ficando muito inflamatório também. Uhum. Então, agride muito mais a pele. Uhum. Raspar também, tudo que for agredindo essa camada da pele vai piorar. Então, o laser, ele é algo que é mais eficaz e menos danoso. Que gente que, né, ah, já utilizou hormônio, homem que utiliza muito hormônio tem muita queda de pelo, né? Sim. Cara, como dói fazer depilação a laser. Cara, fui fazer Muito. nas costas, doeu Muito. mais que minha tatuagem, cara. Sim. Eu não aguentei, de E verdade. também com cera, né? Eu lembro até Cera? hoje Oh, que foi um meu trauma pra mim, Deus. assim. Não eu exatamente, mas um amigo meu, a gente foi, né? Isso há muitos Não. anos atrás, ele foi fazer uma depilação a cera e ele tinha muito pelo nas costas. Rapaz, Não, eu vi o Um sofrimento berro. é, dele, ele a chegou a depilação, sangrar, a depilação né? pro homem, o laser é dor de Danifica dois, muito a Danifica pele. muito. é dor de 2 partos, cara. Viu? É terrível. Então, quando os homens reclamam é porque realmente dói, né? Eu não posso falar muito porque eu não tenho filhos, mas Bom, doutora, a gente vem se encaminhando, né, pro nosso final do podcast. Gui, tem dúvidas ainda sobre Olha, esse assunto? eu, Muita eu, coisa aí você vai mudar. Eu vou ter que mudar muita coisa na muita minha coisa. eu vou ter que rotina. mudar. Foi bom, assim, para esclarecer muitas dúvidas, né? Que a gente tem aí, que a gente acaba tendo também alguns mitos, algumas coisas que a gente não não foram esclarecidas, né? E foi muito Uhum. bacana esse papo para a gente poder colocar em prática isso, né? Eu acho No que nosso dia a vocês conseguiram dia. entender que também muda muito de pessoa para pessoa. Sim. Exato, é Assim exatamente como isso. treinamento e nutrição, não é Isso. receita de Não é Não é bolo, receita receita de de bolo, bolo. né? é tudo uma individualidade, É né? Isso. individualidade sempre, né? Sempre. Exato. Doutora, gostaria que você compartilhasse conosco, né, onde você se encontra mais ativamente, né? Eu falo que eu sou um seguidor fiel ali porque realmente é muito conteúdo bom que ela posta nas redes sociais todos os dias ali, ela traz muito Vou ensinamento, começar a seguir. Eu não segui né? agora, já vou Eu começar a seguir, tento. né? Eu E doutora, tento onde você trazer. fica mais ativa para as pessoas conhecerem e também onde é o teu contato para que essas pessoas possam conhecer mais sobre o seu trabalho? Redes sociais, @doutora.dra.barbarazente. E pode passar meu contato, né? Sim, claro, com Sim. certeza. O WhatsApp, que é onde, né, o meio de comunicação mais fácil, mas no Instagram também podem me mandar mensagem, mas o WhatsApp é 439-9166-2702. Meu aniversário, inclusive, escolhido a dedo.
E no Instagram eu sempre tento mostrar um pouquinho mais sobre essas dicas, porque eu sinto que falta muito mesmo conhecimento para alguns pacientes, principalmente homem, que não entende muito sobre esses cuidados. São extremos, né? Ou cuidam muito ou não cuidam. Então a gente consegue um meio termo ali mais tranquilo. E compartilhar tanto de produtos, de procedimentos, tirar esse preconceito das pessoas de procedimento, tanto para homem quanto procedimentos exagerados, né? Ou que dói muito, machuca, realmente é eficaz. Então ali é um meio de comunicação que eu vou tentando mostrar para vocês um pouquinho a rotina, né, dos procedimentos. Perfeito. Doutora, esse papo foi realmente muito Eu enriquecedor, amei. né? Sim, Tivemos com toda muito certeza. conteúdo, não apenas, né, pro público feminino, mas muito pro público masculino também, né? Coisas que realmente a gente não sabia, né, Gui? Sim. Né? Então, ficamos honrados, gratificados Eu pelo seu também, obrigada tempo, por me chamar. pelo teu, né, por você trazer tanto conhecimento para nós. E, pessoal, por favor, né, depois desse episódio maravilhoso, se você não tomou banho, vai tomar banho e lavar o cabelo, por gentileza. Mas não deixe de curtir, né, ativar as notificações e nos acompanhar e nos se inscrever ali no YouTube, no Spotify, né, no nosso Papo Gold, né? Esse papo foi maravilhoso, foi muito bacana. Bacana. Esse papo foi Gold. Ficamos até o próximo episódio.